Olá, boa noite. Você que está aí do outro lado dessa telinha, eu queria compartilhar com você um versículo aqui na Bíblia, alguns versículos aqui que fala em Marcos, capítulo de número 8 e versículo de número 27, diz assim a palavra do Senhor. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Louvado seja Deus. Amados queridos, Jesus, todos nós sabemos que ele sempre foi e sempre será onisciente. O que é ser onisciente? Onisciente é alguém que sabe todas as coisas, que nada está oculto aos seus olhos, sabedor de tudo. Jesus sempre foi sabedor de tudo. Ele sempre soube o que aconteceu no passado, ele sempre sabia o que aconteceria no presente e ele sempre soube o que aconteceria no futuro. Jesus, quando faz essa pergunta aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? Na realidade, Jesus sabia o que os homens estavam pensando ou falando ao seu respeito. Então, mesmo ele sabendo, ele pergunta para os seus discípulos. Para quê? Para trazer uma lição para os seus discípulos. Lição essa maravilhosa. Então Jesus chega para os seus discípulos e pergunta: Quem dizem os homens que eu sou? Os seus discípulos olham para ele e dizem: Senhor, uns dizem que tu és o profeta, outros dizem que tu és Jeremias, outros falam que tu és fulano. Mas Jesus olha para eles e diz: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Na realidade, Jesus não estava preocupado com o que as pessoas estavam pensando e falando ao respeito dele, não. Jesus nunca se importou com o que as pessoas pensassem ou falassem a respeito dele, não. O que importava para Jesus era saber que os seus discípulos lhe conheciam. Era saber que os seus discípulos sabiam verdadeiramente que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Então, o que importava para Jesus não era outra coisa a não ser saber que os seus discípulos lhe conheciam. Jesus não estava preocupado com o que o povo estava falando dele. Não importava para ele. Para Jesus isso não importava. O importante era saber que os seus discípulos lhe conheciam. Quer saber de uma coisa? Não fique preocupado com o que as pessoas pensam e que falam ao teu respeito. Não se preocupa com isso, não. Com as pessoas que estão te difamando, te caluniando, falando mal ao teu respeito. Não se preocupa com isso, não. Aprenda aqui através dessa mensagem. Não se preocupe com isso. Porque o importante é saber que Deus te conhece. O importante de tudo isso é saber que Deus, ele conhece você. Então não fique preocupado com o que as pessoas estão falando de você, não. Não fique preocupado, não. Porque este Deus ao qual te conhece, justamente ele, que vai te justificar diante daqueles que estão te acusando hoje. Diante daqueles que estão te difamando. Ele manda dizer para você o seguinte: não temas e nem fique preocupado com o que estão falando de você. Não fique preocupado com o que estão falando ao teu respeito.
Fica tranquilo, fica calmo, porque eu te conheço, eu conheço as tuas obras, eu sei que você não é essa pessoa que estão falando de você, essa pessoa ruim, essa pessoa má, você não é essa pessoa. Deixa quem quiser falar de você, porque sou eu que vou te justificar diante deles. Sou eu que vou justificar você. E eu te digo e te garanto que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ai daquele que se levantar contra você. Ai daquele que se levantar contra você. Melhor seria ele não ter nem nascido. Então, não se preocupe com o que as pessoas estão falando ao teu respeito. Não te preocupa, porque eu te conheço, assim diz o Senhor para você nesta noite. Fica tranquilo, deixa quem quiser falar de você. O importante é saber que Deus te conhece. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus.